Rodrigo também tem 4 livros, né, Rodrigo? Isso. Um é o Virar a Cabeça, de Virar a Cabeça. que é para jovens, adolescentes e pais. Fala um pouquinho dele. Ele fala sobre drogas, internet, para filhos e pais. Nós vamos lançar o Virar a Cabeça 2 agora, que vai falar sobre homossexualidade. É um assunto que a gente está abordando de forma, uma linguagem jovem, para pais e filhos. Porque nem tudo é demônio. Tá? A gente gosta de botar tudo a culpa no diabo. É prático, somente de um cristão pentecostal, colocar tudo a culpa no inimigo. E muitas vezes não. Tem a ver com criação, a homossexualidade. Nós vamos fazer um seminário, talvez em março. Se vocês fizerem uma boa janta hoje, de volta. Em março. Programem, nós estamos vendo as datas, mas no final de março nós vamos estar divulgando na nossa página, não apenas do Elelas, mas também do IBMR Maringá, um seminário para pais. E filhos. E filhos. Vai vir os filhos também? Tem que vir os filhos. Não sei. O confronto. Não, é interessante porque homossexualidade é um assunto que nós temos que abordar dentro da igreja. Eu estou escrevendo há mais ou menos 5 anos sobre esse assunto. Vou divulgar agora, já contratei 2 advogados, que eu vou precisar, né? Mas é um assunto que não adianta dizer que a gente não tem. Eu tenho um tio meu, da minha mãe, na verdade, que escolheu o caminho da homossexualidade. Mas não é genético. Não se tem comprovação genética. Mas também não é demônio. Não é tudo é o diabo. O diabo pode se aproveitar de umas situações, poucas elas. Mas tem a questão do abuso sexual. Eu atendo um centro de recuperação para menores infratores de 10 até 18 anos, 17 anos. Né? Toda semana estou lá. Então, o abuso sexual interfere hoje em até 60%, 70% da sexualidade. É fato, isso é fato. É comprovado, é estudo randomizado, né? Aleatório. Temos que abordar isso aqui dentro. Na minha igreja não tem. Tem, irmãos. Na tua igreja tem. Aqui tem. Não adianta dizer que não tem. Né? Temos que tratar. Temos que falar sobre o assunto. Né? Porque genética não é. Nós passamos 12 anos de um governo afetando a família, né? Diretamente, tentando padronizar, porque um dos motivos também da homossexualidade é a curiosidade. A falta de paternidade, o abuso. Até tem a questão hormonal, mas ela não pode ser como base, fundamento. Tá? Então, sobre esses assuntos, drogas, internet, ansiedade na adolescência, o crescimento, a puberdade, por que os filhos vão mudando e você... A gente não conversa com os filhos sobre pelos, sobre sexo, sobre puberdade, espinhas, né? Deus me livre de conversar com a minha mãe na minha época. Às vezes aprende da maneira errada. Lá fora, deturpada, com livrinhos de autoajuda dos colégios implantado pela uma esquerda. Né? E não é legal isso. Então, de forma correta, vai ser uma coisa bem legal, bem divertida. Né? Depois a gente ora, todo mundo chora e sai uma bênção de Deus. Ele também tem um livro sobre saúde. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E esse emagrece até 8 quilos, 1 quilo por capítulo. Mentira, gente. Eu não trouxe porque foi vendido todos, graças a Deus. Porque ele faz essa propaganda que emagrece. Aí todo mundo sai desesperado. E esse aqui eu considero o mais importante deles, na verdade. Tem um outro que é um pequenininho sobre pânico, na verdade, mas esse a gente acabei vendendo todos, glória a Deus por isso, né? Mas esse aqui acho que é o mais importante. Ele agora tem um capítulo extra sobre suicídio, ele não tinha. Tem 25 páginas só sobre o suicídio. A gente vai falar sobre isso também, né? E ele está sendo traduzido para o inglês. Falta a última parte do suicídio para o inglês. Eu penso que tem que abençoar não somente a nós, eu não viso dinheiro. Os livros têm todos voltados com o projeto da África, né? Eu não preciso disso, mas ele vem trazendo uma linguagem simples, que é o mais importante. Não tem linguagem técnica, né? Taquicardia, não, coração acelerado, né? Dispneia, sudorese, não, suou que nem um cavalo, faltou ar, para que possamos alcançar todos os níveis possíveis. O grande problema nosso foi, durante muito tempo, não alcançar a linguagem do povo, da população geral, da grande massa. E aí eles estão sofrendo até hoje. Então a gente fez um livro para uma linguagem fácil de interpretação, para que o povo de Deus possa ser abençoado. E esse livro está disponível ali no fundo, depois você pode sair. Aproveite essa época, né, que todo mundo gosta de comprar uma lembrança, e você pode abençoar
uma vida e também abençoar a sua vida. Ele está disponível à venda já na nova edição, que foi lançada aqui, né? Apesar de que... Não, esse aqui, na verdade, está sendo lançado hoje aqui, né? Hoje, autografar? Porque... Só quem comprar 10, acima de 10, né? Não, a gente autografa, bate foto, né? Passa uma receita, se fica bem humildezinho, né? Bem humildezinho, a gente passa uma receita, né? E, na verdade, esse livro, né, é um pouco daquilo que nós vamos abordar nessa noite. Porque o Rodrigo, não sei se você sabe, ele tem um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais e tem mais de 5,5 milhões de visualizações, é isso? Não, 50 milhões. A senhora está um pouco atrasada. Hoje no seu Facebook faz tá muito isso. tempo. Mas ela... Faz tempo isso. 50 milhões? 50 milhões. 50 milhões? Bate foto comigo agora, porque depois vai ser difícil. Eu não quero. Olha, eu estou tentando ela porque ela me perturba muito. Ela me perturba muito, irmãos, tá? O Alex, que está comigo, até perguntou, mas por que tu fica brincando com a pastora assim? Eu falei, irmão, não posso deixar furo com ela, que ela me mata. Então, quando eu posso, é sabor de mel, me vingo mesmo, em nome de Jesus. Né? Mas tudo está sendo anotado, deixa aí. Na verdade, não fala sobre esse vídeo, porque esse vídeo foi até uma forma onde nós conhecemos o Rodrigo. Foi curada? Não? E foi curada, não? Ai, meu pai, ele me faz perder. Eu, na verdade, não gosto de números, eu fico até... Tá, mas tem números. Eu quero dizer que foi um vídeo muito visualizado e muitas pessoas acabaram conhecendo de outra forma a depressão. Na verdade... A respeito de como ela tem sido tratada entre os cristãos. Eu estava num plantão médico em Itapuá, né, uma praia lá de Santa Catarina, e eu fui no banheiro, vou fazer um videozinho. Esses crentes besta, ficam achando que tudo é demônio. Besta é uma forma mineira de dizer bobo, né? Não é besta do Apocalipse. É porque depois quando você fala besta, os irmãos já querem orar por ti para te converter e lavar tua boca com sabão, né? Então, é forma boa de dizer. Eu fiz um vídeo de 3 minutos e eu fui no banheiro e quando eu voltei, tinha acho que uns 20 mil compartilhamentos. Mas eu particularmente não gosto de números. E não é demagogia, não é modéstia. Quando Davi começou a contar os números, ele começou a cair. Né? Começou a contar o povo, ele começou a cair. Eu não gosto de números e eu percebo muito isso. Então, eu já me evito. Mas acabou alcançando muitas pessoas no Japão, Bélgica. E o Brasil inteiro eu comecei a receber ameaça de morte. Ao ponto de eu tirar ele. E era de um grupo dizendo que eu falava que medicação não viciava. E não existe nenhuma comprovação científica sobre medicação. E a gente às vezes deixa de tratar. Porque eu fui criado, minha mãe era Assembleia de Deus, você pensa, Assembleia de Deus 30 anos atrás, né? Era demônio, expulsar, lavar em nome de Jesus e orar, né? E eu disse, não, vamos desmistificar isso. E acabou alcançando o mundo, graças a Deus. Às vezes eu vou em lugares muito remotos, até nos Estados Unidos, pessoas que foram abençoadas, que foram curadas, e só a eternidade há de revelar isso. Pelo um vídeo de 3 minutos, de uma linguagem simples, de alguém que não precisou descer ao nível de ninguém, mas de alguém que se empatizou. Ontem era para nós termos saído 7 horas da noite, lá de onde nós estávamos. Só que cada paciente que entrava é uma maneira diferente. Eu sei que é SUS, às vezes é muito rápido, é demanda, não dá para ficar um tempo maior. Só que eu não posso deixar que alguém passe pela minha vida, que acabou de ser estrupada, que fique da maneira que está, que tentou o suicídio. Eu me coloco, e quando eu vejo alguém que chega à minha frente, eu me coloco como alguém da minha família. Isso é ser cristão, é empatia, isso é cristianismo. Eu não estou lá por causa do dinheiro. Eu falei para a pastora hoje, e falei para o Alex, e falei ontem para a enfermeira. Tem uma coisa que eu não estou aqui é por causa do dinheiro. O que eu atendo aqui, eu abro a minha clínica e tiro o mesmo preço, estando em casa, num ar-condicionado, no bem, com bolacha recheada. Glória a Deus. Né? Mas a gente vai a um local, uma cidade chamada Itaiópolis, de poloneses e ucranianos com alto índice de suicídio, de depressão. Os poloneses, os ucranianos, eles têm uma depressão às vezes exacerbada. E por causa do agrotóxico das plantações, acaba ainda interferindo também na depressão e no humor, na ansiedade. E eu falei, não, eu vou para aí, eu vou ficar o tempo que Deus quiser que eu fique aí. Porque eu acho que a vida tem que ser assim, de propósitos. Porque o dinheiro é uma coisa que acaba, o dinheiro é supérfluo, não adianta dizer a gente precisa dele, não sejamos demagogos, mas a vida tem que estar muito mais do que
o que ela pode me dar. Tem que ter um propósito, tem que ter um foco. Né? E eu disse, eu vou ficar até o tempo que Deus quiser, mas gosto muito de estar lá com os italianos, poloneses e ucranianos. Temos feito um bom trabalho. Então, entra uma paciente, outra, quando eu acabo orando pela paciente, porque eu não sou somente médico. Eu pertenço a uma igreja, sou presbítero de uma igreja, e eu acredito no Deus que me chamou. A gente é falho, está cheio de pecado, né? Está cheio de falhas, tem hora que eu tenho vontade de matar uns 10. Sou normal. As pessoas dizem, mas às vezes parece tão quietinho na rede social, tão anjinho. Eu falei, não, eu também surto. Né? Eu também tenho os meus problemas, tenho o meu mau humor, tenho o meu dia de estresse. Porque ser cristão não é viver 100% rindo. Eu tenho que ficar triste. Tem dia que ninguém fez nada, eu estou triste, não sou bipolar por causa disso. Simplesmente, eu passo por dificuldades, eu tenho fome. Crente com mau humor é fome, quase sempre. Né? Literalmente. Né? Eu tenho os meus dias que eu fico... Aqui nós estávamos vindo, o Alex é bem calmo, bem tranquilo. E estava um carro na frente. Sabe aqueles caras que só andam sábado e domingo na cidade? Estava um no milha. Minha vontade, se eu tivesse uma reta escavadeira, era pegar ele e puxar. Mas eu não posso, né? Porque eu estava preocupado. Falei, ela mandou o endereço para nós, mandou lá para Caixa Prego, né? Igreja Batista Renovada, não sei do que. Foi lá, diante de Deus, eu botei lá e fui. Mas eu falei, ela deve estar matando eu por dentro. Já cantou uns 3 corinhos a mais. Está matando. Vamos, Alex, acelera. Então é normal eu ficar triste. É normal eu chorar às vezes. É normal eu ficar irritado. Né? Eu sou feliz. Mas eu não estou feliz todas as vezes. Ontem eu falava com uma senhorinha de 75 anos. Eu falei, a senhora é um carro de 1950. Para baixo. A senhora nunca fez manutenção. Vamos esperar. Porque a filha dizia, mas não melhorou nada. Eu falei, está dormindo já, como não melhorou nada? Você quer o quê? Quer que faça tudo do dia para a noite, abracadabra? Não. Existe um tempo. Quanto mais velho você estiver, mais dificuldade tem. Por exemplo, você demora mais tempo que eu. Não adianta querer que você esteja a mesma resposta do que eu. Se a nossa genética é igual. Não adianta. É utopia achar isso. É ilusão. É ilusão. Porque a gente tem que respeitar. Uma pessoa que nunca tratou. Aí como é que é começar a tratar do dia para a noite? Uma falta de humor, uma depressão, uma ansiedade. Não é a mesma coisa que uma criança. Um adolescente, que tem um metabolismo rápido. Porque até os 25 anos, meu irmão, tudo que você faz, pode engordar 3 quilos. Você emagrece os 3 quilos em uma semana. Depois dos 25, amada do Senhor, é em 3 anos, e olhe lá. Né? É o metabolismo, não adianta. O homem também. Né? O homem também, é difícil, é complicado. Ele tem o metabolismo mudado depois dos 25, 30 anos. Começa a ficar lento. É normal. Então, a primeira coisa que temos que deixar claro aqui é que depressão não é demônio. Tem que parar com essa palhaçada. Né? Eu sou cristão, eu cresci na igreja. Você vai ter uma foto? Tá bom. Só um circo, né, gente? Não, porque eles deixam a gente gordo, né? Tem que se cuidar agora, irmãos. Né? Obrigado, querido. Obrigado por atestado 5 dias para ti, em nome de Jesus. Não, esses fotógrafos acabam com a gente, né? Acabam, cada cara de lua que a gente fica, que só Jesus na nossa vida. Né? Então a depressão, ela pode ser por todos esses motivos. Às vezes uma doença como diabetes potencializa uma depressão. Fibromialgia. Quem não tem dor no corpo aqui? Né? Fibromialgia, ela leva a um quadro de depressão. Né? As doenças ósseas, as doenças cardiovasculares, né? O próprio metabolismo, tudo isso vai levando a fatalidades, morte. Eu falei com a pastora aqui sobre, às vezes eu fico muito aéreo. Tem dia que é muito quadro difícil de a gente atender. Eu sempre peço a Deus, porque eu queria fazer cirurgia plástica. Né? Podia estar andando de jatinho, mas Deus falou, não, tu não tem estrutura emocional para isso. Não é que ele queria fazer uma cirurgia plástica, ele queria ser cirurgião plástico. Eu queria ser cirurgião plástico. Ficou meio... Eu amava... Não, cirurgia plástica eu já fiz umas 3, glória a Deus por isso. Não tenho nenhuma dificuldade em falar isso também. Eu
tinha um nariz muito feio, Deus abençoou ele, criou, né? Glória a Deus por isso. Não tem nenhum problema, sou bem resolvido com relação a isso também. Mas o meu sonho era ser cirurgião plástico, tinha entrado até o 5º ano da faculdade, tinha entrado em mais de 1000 cirurgias. E o meu padrinho é cirurgião plástico e eu entrava, colocava silicone, fechava. E era uma bênção de Deus, assim, para a minha vida profissional. Eu tinha encaminhados até lá, entrei na residência de cirurgia, fiquei um mês, minha mãe acabou falecendo, Deus falou comigo, voltei para casa, minha irmã caiu em depressão, depois de 6 meses ela casou, eu fiquei sozinho. Eu falei, não estava em depressão, miserável? Né? Casou, melhorou. Eu falei, e eu agora? Eu fiquei sozinho, eu falei, não é para acabar, nunca mais faça isso, por ninguém. Eu falei, tu é a última. Esse dia ela disse, me arruma um negócio. Não, lembra? 7 anos atrás, fiquei sozinho, pode, se dane. Se dane. E isso acabou, Deus mudando as rotas, né? Hoje eu entendo o porquê. Porque dentro da igreja, a gente não se fala sobre isso. E teria que ser alguém muito louco dentro da igreja para levantar essa bandeira, né? Para dizer que não é demônio, para dizer que é hormônio, mas que o diabo também pode se aproveitar de umas situações ou outras e potencializar o humor, mas não mexer no corpo, tá? Não mexer no corpo. Isso ali é organismo mesmo, é metabolismo, a genética, não produz serotonina, a vitamina D está baixa, né? E uma série de outras coisas que vão piorando o quadro de humor. E por nós acharmos que é falta de fé, a gente vem em 7 quinta-feira da vitória e quer que Deus nos limpe, quer que Deus nos renove. Ou comprando um carro, ou fazendo uma cirurgia, ou colocando silicone, né? Melhora ali. Mas e depois? Porque o organismo vai voltar ao normal. Passou aquela fase de adrenalina boa, vai voltar ao normal. E aí? O que a gente vai fazer? Não se trata depressão com viagem, não que não ajude bastante, ajuda, com roupa e com qualquer tipo de eletro que possa existir. Se trata corretamente, com psicoterapia, medicação, atividade física e, acima de tudo, reconhecendo que alguma coisa está errada. E como é que eu reconheço? Quando eu começo a ficar irritado, por exemplo, além do normal. Tem gente que é mal-humorado já, né? É o 7 anão lá da Branca de Neve, mal-humorado, tudo dá ruim, pessimista. Mas eu começo a ficar irritado com coisas pequenas, com o cachorro que late, com o filho que chora. E aquilo começa a me preocupar, não consigo dormir. Aí tem insônia. Doutor, eu só tenho problema de insônia. Eu falei, não, irmão, insônia é consequência, é um sintoma de alguma doença. Geralmente é a ansiedade, que é mais levezinha. Não dorme por quê? Não consigo dormir, deito, começo a contar as estrelas, vou no banheiro. Esse dia uma paciente falou para mim, e eu não consigo dormir, começo a caminhar na cidade. Eu falei, vamos internar a qualquer hora. Está caminhando, eu falei, pelo menos está emagrecendo, em nome de Jesus. Não está falando da vida dos outros, já é um bom negócio. Mas, por que essa insônia está ali? Geralmente a insônia é um dos primeiros sintomas, e a ansiedade. Aquela insônia está ali porque você não está dormindo direito. Não dorme direito, aumenta o teu cortisol. O cortisol aumentado começa a trazer riscos de infarto. Ou seja, você morre infartado por causa de uma insônia que não tem nada a ver com uma doença cardiovascular. Além da memória, acaba esquecendo das coisas. Isso é muito ruim, porque tipo assim, não dorme, o cortisol aumentado, ele acaba prejudicando a memória. E uma série de consequências que vai trazendo. E vai piorando o quadro de humor, ficando triste, mas não é a tristeza de uma semana, porque não conseguiu um negócio que queria. É a tristeza já de uns 2 meses. É o motivo de uma chuva, você não ir no shopping, uma coisa que você fazia no sábado à noite. Mas uma chuva te impede de deixar em casa. Você vai se isolando, se irritando, mudando o apetite, né? O apetite aumenta, geralmente é para mais. Essa semana atendi 3 pacientes, falaram, doutor, eu perco a fome. Eu falei, é Jesus me provando, porque eu, com ansiedade, eu como o que tem pela frente, né? Infelizmente, a nossa fome é alterada. São vários sintomas. Eu me pergunto, quem aqui nunca teve insônia? Quem aqui não está passando por isso aqui? Tenho certeza, irmãos, no mínimo uns 30%. Porque, além de tudo isso, nós temos um mundo conturbado, nós temos um capitalismo desenfreado, e nós estamos diante de uma tecnologia aumentada que nos tornou sedentários, que é um outro problema.
Rodrigo, eu não sei se, de repente, se eu estiver equivocada, você me corrija. Mas eu já li sobre a questão das pessoas hoje não saberem lidar com frustração. Você acredita que hoje, por causa do mundo que nós vivemos, né, as pessoas elas acabam... Ontem eu falei sobre isso, as pessoas olham muito as redes sociais, elas idealizam coisas que não existem e muitas vezes não estão sabendo, principalmente crianças e adolescentes, hoje não sabem lidar com frustração. Você acredita que isso pode vir a acarretar uma ansiedade, depressão ou não? Sim, é um fator muito importante porque a superproteção dos pais hoje, meu filho não pode ir ali, meu filho, não, Deus me livre de tomar um banho de chuva, vai pegar gripe, pneumonia, tuberculose, vai morrer. Né? A gente tomava banho de chuva, a gente se ralava todo, andava com bicicleta sem freio, né? Caía e a mãe estava esperando comer metiolate ungido que ardia. Né? O não, ele é libertador. O não para um filho, ele é fundamental para lhe tornar homem no sentido genérico, homem ou mulher. Aí quando ele recebe o primeiro não, da namoradinha, que encontra o outro, o Shrek, aí ele vai ficar frustrado e vai tentar o suicídio, como a gente vê frequentemente adolescentes, né, tentando o suicídio, porque nunca recebeu um não, porque nunca foi desafiado, né, porque nunca experimentou uma vara de goiaba. Vara de goiaba é libertador. Eu fui criado por uma vara chamada Jurema. Era ungida, não quebrava, era uma bênção de Deus. Assim, uma coisa é espancar o filho, mas o conselho tutelar não vai buscar numa boca de um fumo o filho. Existe o TOD, que é o transtorno opositor desafiador das crianças. Né? Existe a hiperatividade, que precisa ser tratado, com Ritalina, que não mata, que não vicia, que ajuda o teu filho a entrar com 18 anos no vestibular. Né? Mas existe uma questão também de falta de educação. Né? Eu tenho 3 sobrinhas. As 3, quando eu vou sair com elas, é uma coisa linda, parece um culto de obediência. Né? E eu nunca encostei o dedo nelas. Eu não sei o que a minha mãe falava a meu respeito para elas, mas foi fundamental. Foi fundamental. Esse dia eu chamei as 3 para conversar. Eu falei, você não vai ganhar o celular, você tem 14 anos de idade. Você não tem idade para ter celular. Mas todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Para que 14 anos com celular? Vai melhorar o cognitivo? Aonde? Me mostra. Um artigo científico que diz que a internet é melhor que os exercícios básicos. Isso vicia, mexe com o intestino, causa dependência química tanto quanto a cocaína. Elas não têm Instagram. Não tem. Uma criou agora, assim ataca a mãe e com o tio. Glória a Deus. Porque até os 18 anos, você tem que deixar com o tio, para o tio ver quem são os monstros que estão se levantando. Quem são os enviados do inimigo que estão se atravessando. O tio trabalha com psiquiatria, tem uma receita de bezetacil e uma injeção abençoada lá em casa. A gente, quando quer criar 18 anos, a gente quer trabalhar, né? Às vezes eu vejo, quer 18 anos trabalhar, meu Deus, que fase mental que a gente estava passando. Né? Coisa melhor é ser adolescente, ser criança, não tem dívida, não tem boleto, ó. Coisa maravilhosa da vida, né? E eles não recebem não, por medo. Ai, o que ele vai fazer? Ele falou que vai fugir de casa, aí fica refém de uma chantagem de um filho. Você é a autoridade da sua casa. E você, mãe, você é única, você é fantástica. É você que vai quebrar o pai no meio para liberar algumas coisas, né? O filho geralmente vai na mãe, né? Algumas exceções, vai no pai. Mas assim, por mais que você ame, quem ama corrige, quem ama coloca horário, né? Se você puder evitar, evite, não ceda a isso, porque aí ele recebe um não do patrão, está fazendo isso errado, ele se sente imprestável. Nunca ninguém falou isso para mim, quem é você? Né? Ele começou a trabalhar agora, com 16 anos, mal tirou a fralda, né? Ele fez uma coisa errada, levou aquela mijada boa, ele saiu torto, né? Ou o cara falou, sou burro, uma linguagem normal de empresas, ele chamou de burro, afetou o meu emocional. Filho, quanto mais se bate, é que nem pão,
melhor fica, né? Vai amassando. Já fez pão? Então, trigo, fermento, joga um pouquinho de canela para ficar melhor que o pão que tu tinha lá hoje. Jordane, cadê você? Ó, tá falando do pão que você deu. Não, estava ótimo, eu que comi. Olha só, dentro disso que você falou, nós tivemos aqui, se não me engano, no mês de julho, nós tivemos um rapaz, um adolescente, que acabou se suicidando porque ele jogou um jogo e perdeu. Alguém ficou sabendo desse suicídio? Não, gente? Ninguém ficou sabendo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa situação, Rodrigo, como que você orienta um pai e uma mãe? Porque eu acredito que depois de uma situação dessa, onde um adolescente ele ameaça a tirar a própria vida, por mais que o pai e a mãe, eles acabam ficando refém, né? E como saber se isso realmente acaba sendo um jogo, né, emocional, ou se realmente o pai e a mãe precisa buscar uma orientação médica? Eu acho assim que, não a médica, mas a princípio a psicológica, assim. A primeiro momento, um psicólogo neutro, se possível cristão, né, para ajudá-los. Né? Essa semana eu confrontei 3 adolescentes. Acho que os adolescentes, o dia que eles puderem, eles vão me pegar de jeito, né? Porque eu sou totalmente contra, sou bem radical nessa área, porque a gente tem visto uma geração youtuber, né? O cara tem 1 milhão de seguidores no youtuber, formado em quê? Vento. Baseado em quê? Um cara com o cabelo pintado, de rosa e azul, que eu nem quero saber o nome, para me dar gastrite, né? Gerando e orientando sobre resistência. Nós somos a resistência. Não tem nem dinheiro para pagar o Wi-Fi e o papel higiênico de casa, mas é a resistência, né? E aí vai. Então, olha só, no primeiro momento eu sempre falo, você é o pai, você é a mãe da sua casa, né? Você é o sacerdote da sua casa. E essa semana, coincidentemente, eu atendi 3 adolescentes que eles ficam 10 horas no computador, 8 horas no computador. Falei, isso não é saudável, isso é que nem cocaína. Eu disse para a mãe, faz o seguinte, não dá computador, dá cocaína para o teu filho, vai viver mais. Ela olhou assustada para mim, cristã. Eu já vim aqui porque tu é crente, meu Deus. Misericórdia. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. No olho dela estava escrito. Eu falei, dá cocaína para ele, dá maconha, que é melhor, então. Porque o Congresso de Neurologia Pediátrica diz que 5 horas na internet equivale a 45 minutos usando heroína, que é a droga mais pesada que existe, que não existe no Brasil. Então, claro que tem que ter sabedoria acima de tudo. Pedir a Deus sabedoria, porque por mais que o filho seja impulsivo, pode ter uma questão de depressão, mas assim, nunca ceder. E a menina olhou para mim e falou bem assim, você está falando que eu tenho que sair da internet? Ela braba já, 13 anos, fungando para cima de mim. Eu falei, sim, porque você não vai passar no vestibular. E o diabo que impediu, né? Ou foi Deus que está me provando? Não, tu que não teve esforço e dedicação para aquilo. E aí começa, eu atendo meninas que se cortam também, acaba o primeiro momento, talvez seja o corte, né? Passando por tudo isso. Existem casos com depressão, sim. Existem casos que adolescentes hoje são mais fáceis de terem depressão por falta de pais presentes, mães. Mas existe uma linha tênue aí, existe um equilíbrio nisso, que são sintomas, né? A criança se isola, a criança, ela geralmente o intestino dela começa a ficar alterado, que é a primeira parte do corpo que se manifesta, né? Tu percebe ela mais isolada, irritada, com insônia e emotiva. E aí começa a vir os cortes, porque ainda um adolescente não tem como se manifestar. Como se manifestar? Né? Fora isso, existe também os filhos que, não sei se é por criação, ou eu não sei o que falta, na verdade, ou talvez falte, né? Que acabam jogando com seus pais e manipulando eles, né? Um filho de 14, 13 anos não tem que decidir onde vai passar as férias. Vai aonde nós formos e pronto. Eu quero esse restaurante, não como isso. Vai comer alface sim, em nome de Jesus. Esse dia uma criança olhou para mim e falou, tu vai comer alface.
Está escrito em Apocalipse, ficarão de fora aqueles que comem alface? Não. Então vai ter que comer alface, salada, né? As crianças não comem mais nada disso. E aí começa o grande problema com depressão. A alimentação. O maior problema dos cristãos hoje com relação ao humor, 50% está relacionado à alimentação. E começa nessa fase. Nessa fase. Eu não sei como é que era a tua mãe, mas a minha... A minha tá aí, ó. Mãe, fazia eu comer. Forçada. Tinha que comer. Né? Botava no prato, Deus me livre se jogasse fora, irmão. A gente calculava. Né? É assim, e tinha que colocar salada, tomate. Uma certa ignorância, talvez, mas nos ajudou muito. Muito. Nunca fiquei frustrado porque minha mãe chamava eu, vem cá. À noite nós conversamos. Né? Nunca me frustrou isso. Pelo contrário, me ajudou a ter respeito pelas pessoas. Me ajudou o que eu posso, o que eu não posso. A jurema, uma vara de 3 varadas, não traumatiza ninguém. Mas não pode encostar nele. Né? Não pode tocar. Deus me livre. Né? Aí criamos monstros. Já dizia uma canção de um músico do mundo. A gente está criando monstro da nossa própria geração. Pessoas que não podem ser desafiadas, não podem ser contrariadas, que colocam limites. Não, é assim aqui. É o que é bíblico. Os filhos devem honrar os pais. Independente se foram presentes ou não. É bíblico para ser abençoado. E um não é libertador. Eu gostava de ir no supermercado e nós gostávamos... A única coisa que eu gostava do supermercado era pegar os Danoninho, Orgut, e a mãe dizia não. Tinha que devolver, eu ficava brabo. Minha vontade era colocar no bolso, mas não podia, a gente era crente. Né? Foi libertador. Né? Foi libertador. Quantas vezes, mãe, eu quero, não, só Natal, roupa é só Natal. Era dentro das condições dela. Nunca me deixou frustrado, nunca precisei psicólogo por causa disso. Né? Me ajudou a virar homem, médico, abençoado, com alguns problemas mentais, mas estamos aí, firme e forte. Né? Firme e forte. E não tive pai. Não tive pai. E hoje meu pai mora comigo. Uma casa que eu cedi para ele, porque não tinha onde morar. Voltou, porque meu pai, na verdade, foi minha mãe. Né? Criou a gente sozinha. Né? Mas a gente, no culto, então, Deus me livre de sair para o banheiro. Só se fosse extrema necessidade. Nós dormíamos no culto. Imagina, a Assembleia de Deus cantava 3 hinos da harpa. No segundo a gente estava dormindo já. Né? Criança, não tinha cultinho das crianças. A gente obedecia. Não tinha, às vezes eu vejo criança andando, correndo, sabe que 5, 6 anos já tem uma... E o pai, é saúde. Minha vontade é grudar nele. Né? Uma injeção de bezetacil. As minhas sobrinhas vão comigo no culto e ficam, irmãos, quietinhas. Quer ir ao banheiro, vai. Mulher não tem que esperar muito para ir ao banheiro. Mas fica quieta aí. Até o final do culto. Né? Educação, pronto. Respeita, é a casa de Deus. Né? Mas tem uns que ficam andando, correndo e saem. E não é imperativo, é falta de educação. E a igreja não tem que educar ninguém. Quem educa é você em casa. A igreja ensina, a escola ensina. Né? Mas por certas mordomias... Claro, eu não quero que meu filho passe a necessidade que eu passei. Ah, você vai, roupa só no Natal. Não. Eu posso, Deus me deu condições. Mas algumas coisas ele vai ter que fazer por onde? Né? Vai ter que fazer por onde? Esse negócio muito de mão beijada, isso acaba criando uma geração inerte. Meu pai tem, minha mãe tem. Não, vai comprar o teu próprio terreno. Estudo, faculdade, o que ele precisar. Eu sou a favor. Eu cheguei para as minhas sobrinhas e falei, quer um iPhone, quer um curso de inglês? Quando fizer 15 anos. O tio, não sei. Eu falei, tu que sabe. O tio pode mandar você para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio, ou tu pode ficar aqui, comendo chuva, em Joinville, que chove, que Deus me livre. É você que decide. Né? O que vocês precisar na área acadêmica, o tio vai ajudar vocês. Eu prometi para a avó de vocês. Mas carro, bens, vão correr atrás. Emprego, vão correr atrás. Vocês querem trabalhar no emprego que tenha qualidade de vida? Vão estudar. A tua avó, a tua mãe teve. Mas a tua avó não teve condições. Então tu tem oportunidades. Né?
Só que o não, ele é ali, olha onde eu vou. Isso é TDAH. Fui lá, voltei. Não, mas é algo interessante, não tem muito a ver, mas eu acredito que tem muitas mães aqui. E a respeito do TDAH, né? Quando a Maria Eduarda, a minha menina mais velha, ela estava, acho que no 9º ano, né? No 8º, 9º ano. Ela foi indicada pela escola a ir até uma psicopedagoga, até a Márcia Storr. Não sei quem estava aqui no primeiro congresso, nós trouxemos ela para uma entrevista. E naquela época ela indicou que a Maria Eduarda fosse até um psiquiatra para que começasse a tomar a medicação. Até deixou? Calma que eu estou falando. E era o Vevance, né? Meu Deus. Só que não, e é muito interessante isso, Nossa presta atenção. Senhora. Olha só, é verdade. E olha que eu me considero uma pessoa que sou uma Aberta. pessoa aberta. Só que existe Dentro sim, de você. que existe sim um preconceito a respeito da medicação. E a Márcia, naquela época, ela foi extremamente sábia, ela me esclareceu de uma forma, né, falando sobre isso, até para entendermos até que ponto que a medicação, ela vem sim para ajudar. E ela citou um exemplo, eu não me esqueço quando eu conversei com ela, ela falou assim, Mônica, eu tenho 2 irmãos que sofriam, hoje a gente sabe que eles sofriam de déficit de atenção. E na época, o que acontecia? Não dá certo para estudo, né? Vai fazer trabalhos manuais, né? Ser qualquer outra coisa, menos lidar com a questão do estudo, porque acabava não focando nisso. Sim. E quantas pessoas que acabaram até abandonando com aquele conceito de que eu não sirvo para isso. TDAH. TDAH, transtorno do déficit de atenção, crianças hiperativas. Eu tenho, claro, né? Lógico. Minha mãe da Assembleia de Deus, do COC, imagine, há 30 anos atrás, receita amarela. Mais de 30, gente. Faixa preta. O Botox está conservando bastante ainda. Imagine há 30 anos atrás. Deus me livre, isso é demônio. E eu acabei sofrendo muito. Era para mim ter passado numa faculdade com 17 anos. Porque o TDAH ele é muito inteligente. O que ele coloca como seletivo, ninguém pega ele. Ele decora, ele pega o que tiver que pegar. O que ele é focado naquele assunto que ele gosta. O problema é que ele tem gostado do assunto. Geralmente são assuntos errados que a gente gosta. Né? Isso acaba trazendo muito benefício. Só que o TDAH não tratado leva à ansiedade. O TDAH não tratado leva à depressão. Muitos quadros, a gente tem TDAH em adulto, tá? Não consegue focar, está aqui, mas... Não consegue acabar de ler um livro de 30 páginas. Um jornal da cidade. Tem jornal em Maringá? Tem, obrigado. Não consegue ler o jornal. Começa, a mente vagueia, corre muito. Precisa ser tratado. E a medicação da Ritalina, que é a anfetamina, que foi a primeira, meu Deus, Ritalina, né? Deus me livre. Isso vicia. Não, gente. Para TDAH, eu tenho um paciente que ele tem nota 6. Quando ele começa a tomar a medicação, que é a Ritalina, Concert, ou Venvance, né? Ou o mais leve de todos, que é o imipramina, que é uma medicação bem antiga, ele sai da nota 6 para a nota 9. E não é milagre. É Ritalina. Se a minha mãe tivesse me dado, quando eu tivesse lá meus 14 anos, eu tinha entrado numa faculdade, tinha evitado muita coisa, já estava mais folgado na vida. Mas Deus tem os seus propósitos. A ignorância dela, nesse sentido, da Assembleia de Deus, uma igreja totalmente tradicional, jamais permitiria isso. Isso é coisa do diabo, não precisa, você é saudável. Quem disse que TDAH não é saudável, gente? Né? E acabou sofrendo. Só que o que mais me preocupa hoje, pastora, é que o TDAH não é só em adolescentes, tem adultos. Eu levei a semana retrasada uma psicóloga da nossa clínica, a Karine, que ela tem especialização em TDAH. Ela falou que hoje o TDAH é muito mais comum em adultos do que até em crianças e adolescentes. Que é uma doença muito fortemente genética, mas passa desapercebido. E porque ela não conseguir terminar um trabalho, acaba irritando ela, desmotivando, entristecendo e levando a uma depressão. Secundária é um problema chamado TDAH. E quando trata, muitas coisas melhoram na vida, né?
Eu peguei um livro para ler no sábado, minha vida é muito corrida, em Foz do Iguaçu, estou na página 110. Claro que o livro é muito bom, fala sobre o intestino, que é o cérebro desconhecido, nem é meu. Mas hoje todos os pacientes eu trato o intestino, né? E tem muito a ver também com a memória e ajuda. É um conjunto de coisas, sabe? E o TDAH, ele tratado, os pacientes passam em concursos públicos, não passava, não concentrava, passa, né? Acaba passando, né? Melhora muito a estima dele, porque é uma pessoa extremamente inteligente, mais do que o normal, só que por desviar o foco, por não conseguir focar, por não conseguir se concentrar, por ter a mente, está aqui, mas está em Júpiter, está aqui, mas está lá em Balneário Camboriú, ele pensa 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue fazer 4, 5 coisas, embora não termine a maioria, mas ele consegue. Aí ele não trata, acaba frustrando ele, sentindo inútil, né? Ouvindo ainda comentários que não precisava, né? E acaba trazendo uma cadeia de outras coisas chamada depressão, ansiedade e aí por diante. Então trate, pelo amor de Deus, o seu filho, ou você vai estar prejudicando a vida dele, literalmente. Se ele foi diagnosticado, tem um diagnóstico, tem um teste, foi diagnosticado no TDAH, vamos tratar. Por quanto tempo? Tempo necessário. Até mudar por uma boa alimentação, atividade física, terapia, né? Medicação é por uma fase da vida para TDAH. Às vezes um bom tempo e não há problema nenhum nisso com relação ao corpo. E, assim, eu acho interessante, até eu comentei sobre isso ontem, que ainda existe muito tabu, até mesmo quando você fala sobre o psiquiatra, né? Quando você fala assim, eu estou indo ao psiquiatra, o que você já olha para a pessoa? Nossa, o que essa doida vai fazer? E essas coisas acabam limitando muito, né, trazendo muito tabu para que as pessoas não busquem tratamentos. Então, é necessário, né? É necessário que você fique atenta, porque às vezes as pessoas ao seu lado estão sofrendo não apenas de uma depressão, mas também de TDAH, uma criança, e você buscando uma orientação, você pode estar auxiliando nisso. É o medo de sair de lá internada já, né, talvez. O medo de entrar na clínica e sair internada para o hospital direto. Mas é um preconceito, né? E por que você acha assim que essa questão se difundiu tanto, né? Da questão do medicamento. Falar, eu estou tomando medicamento. Por causa da igreja. Por causa da igreja. Certeza. É literalmente por causa da igreja. A igreja tem um papel fundamental na nossa vida. Eu amo a minha igreja, né? É importante. Embora tenha irmãos chatos na igreja, mas vamos conviver com eles, ir para o céu com eles, né? Embora dá vontade, às vezes, de pegar um crente que só faz problema, dá vontade de pegar e dar umas 10 chibatadas. Mas é fundamental congregar, é bom, faz bem para a alma. Eu tenho dito aos meus pacientes, procure uma igreja. Eu sou católico, procura lá uma renovada carismática, faça lá uma coisa legal. Participe, esteja junto, olhe para Jesus, ninguém é perfeito. É bom você estar congregando, né? Mas durante muito tempo ela foi demonizando isso. Via uma pessoa com depressão, via um camarada lá e orava, vamos tirar esse demônio de você. Né? Quantas vezes os pacientes chegam lá no consultório e falam assim, doutor, eu parei tudo. Eu fui na casa de uma irmã, ela revelou, falei, vou matar a irmã e tu. Manda essa miserável vir aqui no consultório, em nome de Jesus. Manda. Porque aí depois eu tenho que me sofrer, né? Eu tenho que ficar tendo telefone de madrugada. Vou morrer com pânico. Parou de tomar a medicação, o coração acelerou, boca seca, formigamento, vai morrer, o teu marido vai casar em nome de Jesus. Porque a obra do Senhor tem que continuar. Né? Porque parou, teimosa. Gente, a autoridade espiritual da sua vida é o seu pastor. Pastor Claudinei, pastora Mônica. A autoridade da tua casa é o teu marido, sacerdote. É claro que você é 95%. Você é o pescoço. Literalmente, a gente sabe perfeitamente, a gente não se faz de bobo. Sem mulher na nossa vida é uma desgrama. Desencarrelha tudo. É um mal necessário. Deus fez, vocês. O homem estava muito tranquilo lá no Éden. Deus disse, eu vou mandar uma dor de cabeça para você. Mas glória a Deus por vocês. Nós não sabemos fazer nada, essa é a grande verdade. Somos todos atrapalhados, não vivemos sem. E
Só que o sacerdote é o seu esposo. Você até pode ser mais líder que ele, mas a bênção de Deus aos patriarcas, lá no Antigo Testamento, até o Novo, é o teu marido que tem o poder de abençoar. Se teu marido não está em casa, você é mãe, solteira, você tem o papel de pai, então cabe a você abençoar os seus filhos. A minha pergunta é, você já abençoou o seu filho esse ano? Já orou por ele? Vem cá, filho, eu vou te abençoar. Namora, termina, namora. Namora, termina, namora. A partir de hoje você vai namorar e casar em nome de Jesus. Né? Vai embora de casa. Chegou aos 30, Deus me livre. Né? Ora por ele. A bênção de um pai sobre um filho é importante. A bênção profissional sobre o filho, né, é importante. Mas a autoridade espiritual é o pastor, da casa é o pai, mas do corpo é o profissional de saúde, gente. Do teu corpo é o teu médico, ou o teu psicólogo, ou o teu nutricionista, né? Ele é a autoridade do corpo. A medicina não veio do nada. A medicina veio porque Deus deu conhecimento aos homens para que pudesse ajudar. Jesus andava com um plano de saúde chamado Lucas, né? Porque nem todo mundo Deus vai querer curar colocando as mãos. Eu acho que Deus cura, eu oro por pessoas e Deus cura, e glória a Deus por isso. Mas nem todo mundo Deus vai querer curar por imposição de mãos. Mas a gente quer assim. É porque ele foi curado no culto. Eu vou curar você também. Não, é com todo mundo. Deus tem várias metodologias. Mas é difícil nós entender isso. Porque parece que quando a gente toma a nossa desvenlafaxina ou a nossa sertralina, parece que está um pecado escondido, né? Ficarão de fora aqueles que tomam fluoxetina. Está escrito aí. Ai de ti que usa Rivotril, diz o Senhor. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso é realmente, há mais ou menos um mês atrás, eu passei por uma experiência assim, de uma pessoa, ela me procurou, mandou um áudio para mim de quase 20 minutos. Deus, não ouço. Não ouço, eu falo, ó, áudio de 1 minuto. Cansa, gente. Não mande para ninguém, ela pode estar com quem quiser. Meu Deus do céu, 20 minutos não, é uma história, uma biografia, é um TCC. Ela estava longe Liga, e então. ela precisava de ajuda. E ela falou assim, eu fui na psicóloga, a psicóloga me indicou terapia e ela indicou que eu procurasse um psiquiatra. Eu fui no psiquiatra, o psiquiatra me mandou tomar medicamento. O que eu faço? Porque eu acho que Deus não tem isso para mim. E eu falei para ela, eu acho que você deve fazer aquilo que eles mandaram você fazer. Eu acho eu não sei, né, se de repente tem aqui pessoas de lideranças, de igreja, pessoas que acabam estando sobre a vida de outras. Eu acho isso muito, como que eu posso dizer, é uma responsabilidade muito grande você trazer para a sua vida e dizer para a pessoa assim, olha, se você tem Deus, você não pode tomar medicamento. Se você tem Deus, você não pode procurar ajuda médica. Né? Não, eu acredito que você está aqui justamente para ajudar a desmistificar essas coisas. E eu até acho que Deus deve ter mãe, porque é uma coisa muito boa. Não tem coisa melhor do que mãe, gente. Não tem coisa melhor do que mãe. Né? Então, quando eu perdi, eu tive depressão. Eu fui tratar. Eu procurei um amigo meu, não podia me tratar, né? Eu podia olhar no espelho e me tratar, né? Eu fui procurar um amigo meu, eu disse, preciso de ajuda. Estou mal. Eu oro por pessoas são curadas. Eu tenho o dom da cura, não precisa ninguém me dizer isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas não é todas as vezes que Deus vai querer curar. Às vezes Deus coloca um espinho na nossa carne e vai embora. E eu tomo até hoje uma medicação, chamada desvenlafaxina. Muito boa. Não engorda, que é o mais importante. Né? Isso é muito importante. O paciente pergunta, engorda? Eu falei, não vai engordar, em nome de Jesus. Quem engorda é você, não a medicação. Mas eu tomo. Eu preciso dela? Não. Estou numa fase muito boa da minha vida financeiramente, uma fase muito legal emocionalmente, muito legal espiritualmente, talvez a melhor fase de todos os tempos da minha vida, assim, esses últimos 2 anos aí, em todas as áreas, né? Deus tem abençoado em todas as áreas, mas eu me conheço, eu lido com pessoas. Todo dia eu estou ouvindo problema. E foi Deus que me levou por esse caminho para abençoar pessoas. Então, eu recebi esse lixo tóxico, eu me previno. Eu até pensei já em me dar alta, eu procurar um amigo meu para dar alta para mim. Eu falei, não, gente, eu só vou poder parar de tomar essa medicação, que é uma estabilização de humor, que mantém os níveis de serotonina, o dia que eu parar de trabalhar com o povo. E quando que eu vou parar?
Nunca. E isso me faz menos espiritual que alguém? Não. A medicação me causa algum mal? Não. Não faz nenhum mal para mim, gente. Eu vou ficar na volta de Jesus porque eu tomo desvenlafaxina? Não. Então, gente, qual o problema? É falta de conhecimento. É falta de abrir a mente com relação a isso. Não faz nenhum mal. Eu trato, às vezes eu atendo pessoas, e antigamente eu me orgulhava, atendo pessoas que andam 500 quilômetros para ser atendidas, mas eu também tenho meu espinho na carne. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, talvez, porque eu também já pensei em morte. E eu sou totalmente contra o suicídio. Não só por uma questão religiosa, mas por uma questão médica, que é o fracasso de uma sociedade. Mas eu já pensei em morrer. Já pensei, disse, Deus, podia me levar. E quantos na igreja que a gente tem? Que está dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, mas não tem nada a ver com o Apocalipse. Está angustiado, está deprimido, está irritado, está se arrastando. Por quê? Porque a cabeça dura, não quer tratar, não quer procurar ajuda. O que os outros vão dizer? Os outros pagam a sua conta? Cuide de você. Quando o avião está caindo, não adianta querer colocar a máscara de oxigênio na pessoa que está ao seu lado. É primeiro você, isso não é egoísmo. É reconhecer que você é carne, que você é ser humano, que você não é mulher de ferro, nem é mulher maravilha, que você não é de aço, que você é carne e osso, como qualquer outra pessoa, e às vezes precisa de ajuda. Então, reconhecer que também precisa de ajuda é talvez um dos maiores pontos para buscar a cura. Eu tenho dado muita alta para pacientes. Glória a Deus. Eu falo para ele assim, eu quero atender você 1 ano, depois eu quero que você vaze daqui. Ele falou, doutor, mas que isso? Eu falei, vai, suma daqui. Eu quero ver você bem, cara. Glória a Deus, eu quero ver você bem, livre, liberto. Mas se houver necessidade de ficar uns 10 anos aqui comigo, amém. Vamos nos relacionar bem, não vamos brigar por bem nosso. Mas amém, qual é o problema? Nenhum. Né? Mas graças a Deus tem dado muita alta para o paciente. Mas o grande X da questão hoje que eu tenho encontrado, pastora, é a alimentação. Que é um problema do crente. Né? E a minha mãe morreu numa cirurgia bariátrica. Então quando eu falo de alimentação, eu falo com muito cuidado. Porque eu perdi uma mãe numa cirurgia de redução de estômago. Porque era fofinha, né? Mãe, a senhora está engordando não sei de onde, mãe. Né? Eu chegava lá para almoçar com ela, eu estudava, aquele monte de alface, aquele pouquinho de arroz e um franguinho assado. Falei, cada vez a senhora está um pouco mais forte. É por osmose? Será que a senhora está pegando? Né? Fotossíntese? Luz do sol está batendo na senhora, a senhora está se alimentando? Aí você ia fazer uma investigação do CESAR e estava lá a casa, toda cheia de bolacha recheada, bala Sete Belo, bala de goma. Falei, para que isso, dona Maria? Os meus filhos, minhas netas. Né? Então a alimentação hoje, pastor, é mais importante do que a própria medicação. Não adianta nada você tomar uma medicação Lexapro que custa R$300, se você não se alimenta bem. Se você não se habitua em alimentar-se bem. Né? A imunidade do nosso corpo está no intestino. Aí no intestino, aí, ó. Está aí no intestino de você. Então não adianta nada você achar que você está gastando dinheiro com uma nutricionista. Você está investindo em você. Você está gastando dinheiro com um nutrólogo. Você está investindo em você. Com um médico. Não, você está investindo em você. Mas cuide da sua alimentação. Eu falo para o paciente, você poderia estar muito melhor. Às vezes ele chega no consultório, a primeira coisa que eu faço é passar um vermífugo para ele. Eu falo, doutor, eu estou com verme? Eu falei, tem uma tênia dentro de você, que é um verme muito grande, que está fazendo você comer desse jeito. Ele falou, não, mas todos nós temos bactérias boas e ruins no corpo. Você tem 500 trilhões de bactérias dentro de você. Só na flora intestinal. Você come fast food. O meu fast food vai arranhar a parte intestinal. Fritura, bolinhos, coxinha, risoles. Glória a Deus. Mas não é eventualmente, é todos os dias. E aí vai trazendo consequências ao intestino.
Então, aquela vitamina que você tomava, que era para absorver 100%, absorve 80%. É que nem o carro do seu marido, que ele não manda manutenção. Tá para fazer 15 o litro, faz 10. Porque não se alimenta bem. Né? E a mulher é pior ainda. Né? Porque ela tem a flora intestinal mais desenvolvida, mais sensível. Né? Então, piora mais ainda uma má alimentação. Aí tem fadiga. Aí tem a falta de vitamina D. Aí não produz acetilcolina. Tem a ver com a memória. E você orando para Deus libertar o demônio. Mas o demônio é a comida, irmã. De forma errada. Porque comer é um dom de Deus. É maravilhoso, eventualmente, você pôr o pé no lixo. Não há nenhum problema, nenhum pecado nisso. Mas o problema é quando a gente se habitua a uma vida desregrada. Não se habitua a frutas, saladas. Então hoje, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa, depois que eu ouço o diagnóstico dele, ou chego ao diagnóstico dele, é: vamos fazer uma desbiose, vamos fazer uma limpeza intestinal? Você vai para uma nutricionista depois? Também. Você vai tomar 3 vermíferos, depois de 14 dias, mais 3. E você vai tomar esse Simbiflora, que é um probiótico. Doutor, R$70 de bactéria. 15 envelopes, R$70. Eu falei, pois é, essas bactérias são ungidas por Deus. E até o sono deles melhora. O sono melhora. A medicação, a gente reduz a dosagem, porque houve uma limpeza intestinal. E 80% da serotonina sua é produzida no intestino. Então, a alimentação é de suma importância. A terapia, a medicação, mas se você não se alimentar bem, o resultado, que poderia ser 100%, vai ter aí 70%. E você poderia estar muito tempo já liberta de tudo, mas por não vigiar, porque o povo cristão, 60% do povo da igreja, da minha igreja, Assembleia de Deus, é sobrepeso. 60%. E tem a ver com a má alimentação. Né? Porque a gente não bebe, mas comemos só Jesus na vida. E de forma errada. E aí isso vem em consequência. Né? Que aí não adianta. Pode procurar o melhor psiquiatra, a melhor igreja, né? A melhor terapia. Se você não cuida da sua alimentação, a parte do seu tratamento, não só para depressão, mas para todas as outras patologias, vai estar prejudicada, infelizmente.